Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Norocast, podcast do Jornal Noroeste, um espaço onde nós trocamos ideias com informações relevantes aqui, pessoas que realmente têm fundamento naquilo que falam. E no episódio dessa semana nós vamos receber um dos principais especialistas em pesquisas de opinião e inteligência de dados do Brasil. Nosso convidado é Júlio César de Pires Sanches, que é diretor comercial, consultor estratégico da Agile Pesquisas, lá de Londrina. Ele teve aí, saiu de Londrina para vir aqui em Nova Esperança falar para nós nessa manhã a respeito de números. A Agile, que é uma empresa reconhecida nacionalmente pela excelência na realização de pesquisas eleitorais, pesquisas de mercado, pesquisas de opinião pública e avaliações de gestão administrativa. Com mais de 25 anos de experiência na área, Júlio César atua diretamente no planejamento e na interpretação de levantamentos que auxiliam gestores públicos, empresários, lideranças políticas e instituições na tomada de decisões estratégicas. À frente da Agile Pesquisas, ele contribui para transformar dados em números e informações valiosas, capazes de revelar tendências, comportamentos e cenários futuros. A credibilidade da Agile foi construída ao longo de mais de 2 décadas de atuação, com histórico de precisão que se confirma tanto nas urnas quanto no mercado, utilizando metodologias modernas, tecnologia de ponta, como o sistema CAT, de entrevistas telefônicas assistidas por computador. A empresa tornou-se referência nacional em inteligência de dados e opinião pública. Durante a nossa conversa, nós vamos abordar temas extremamente atuais, como o cenário das eleições deste ano, a importância das pesquisas eleitorais para a compreensão do comportamento do eleitorado, os desafios metodológicos enfrentados pelos institutos de pesquisa, as experiências acumuladas em eleições passadas e as transformações observadas na forma como a sociedade manifesta suas opiniões e escolha. Será uma oportunidade para entender como são produzidos os levantamentos que ajudam a interpretar o sentimento da população, quais são os limites e as potencialidades das pesquisas e por que elas continuam sendo ferramentas fundamentais para a democracia, para a gestão pública e para o planejamento estratégico. Fique conosco, porque a conversa promete ser esclarecedora, interessante e repleta de informações relevantes. O Norocast tem oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro: medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega do seu animal, clínica veterinária com plantões e consultas a domicílio, rações, petiscos, produtos com diversos descontos. Faça aí o contato com a Recanto Pet através do Instagram, no @RecantoPetNI, ou pelo WhatsApp 44 997 63 54 89. A Recanto Pet que fica aqui em Nova Esperança, na Avenida Rocha Pum, 1266, no centro da cidade. Norocast está no ar. Júlio, seja muito bem-vindo aqui ao Norocast. Quero dizer que é uma alegria recebê-lo. Nós nos conhecemos aí já de longa data e nós trouxemos você justamente porque acreditamos no seu trabalho, sabemos da competência da Agile Pesquisas e num momento importante da política nacional, da política paranaense, que são as eleições, né, que vão ocorrer em outubro desse ano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós como que surgiu a Agile Pesquisas. Obrigado, Alex. Obrigado, José. É uma honra estar aqui. Esse momento, sem dúvida, é ímpar para mim. É uma honra mesmo estar com vocês. Obrigado pelas palavras. A gente luta todos os dias para fazer jus a essa apresentação que vocês fizeram. Bom, falando um pouco da Agile, mas eu tenho que falar um pouco da minha vida profissional. Eu, desde o ano 2000, trabalho como consultor
com um instituto de pesquisas. Comecei trabalhando num outro instituto, num instituto que foi um grande instituto aqui do Paraná, que é a Alvorada Pesquisas, né? Então a gente tem que dar a honra e reconhecer os começos. Então eu tive um longo período como consultor na Alvorada e uns 10 anos para cá, nós começamos a trabalhar com nossa própria empresa, com a Agile Pesquisas. Diversas circunstâncias aconteceram para minha saída dessa outra empresa, da Alvorada Pesquisas, e de 10 anos para cá a gente vem trabalhando com a Agile, o serviço de consultoria, né? Porque o que acontece, Alex José, o pessoal pensa que a pesquisa é só você pegar um relatório, entregar ali os dados, ó, você tem X% de votos, o outro candidato tem Y, vira as costas e vai embora. Mas vai muito além do que você simplesmente fazer um apontamento frio ali dos números, vai muito além disso. Eu sempre me esforcei muito, estudei bastante. Eu gosto dessa área, eu digo que é uma coisa que me realiza. Quando a gente pega uma campanha, quando a gente pega um cliente para trabalhar, é o que a gente demonstra e o que a gente busca como empresa. É não simplesmente só falar aqui, ó, tá aqui o seu relatório, virar as costas e ir embora. Muito pelo contrário. As análises que são feitas por trás de um levantamento de pesquisa, é o que faz toda a diferença numa campanha bem sucedida. Então, assim, gosto, amo o que faço, eu me realizo trabalhando com pesquisas, né? E, e o meu começo, para falar da Agile, então eu tive que falar desse meu começo, trabalhando com mais de 10 anos como consultor em outra empresa e depois tendo a nossa própria empresa. Aí a gente aplica nossas metodologias, o que a gente aprendeu no andar desse período como consultor, a gente coloca na Agile, só que com uma diferença. Hoje você vamos falar assim, você tem autonomia para falar assim, essa metodologia mais se enquadra para esse projeto. Para esse estudo, eu acho que a gente tem que sair do trivial. Então, assim, hoje, tendo a empresa, tendo a direção e autonomia para tomar decisões, a gente consegue entregar muito mais, entregar serviços que realmente fazem diferença para quem nos contrata. Então, a Agile está aí, a gente se conhece puxa vida, eu lembro a primeira pesquisa que vocês divulgaram da Agile, que, que foi muito bom para nós. O resultado foi espetacular, cravou ali na urna, mas eu lembro a primeira conversa que a gente teve, vocês falaram assim, Júlio, a gente vai divulgar uma pesquisa da Agile e a referência que a gente tem são as melhores e nós confiamos. Então, o que eu levo para a minha vida, levo para os meus clientes e levo como empresário? A credibilidade, a lealdade, a lisura no trabalho que a gente entrega. E isso a gente reconhece em vocês também, porque a primeira preocupação de vocês foi: nós não queremos divulgar a pesquisa por divulgar. Eu não quero dar um dado aqui eleitoral só para dar a matéria. Eu quero ter a certeza que esse dado é verdadeiro. E não é nem a questão, quando eu falo verdadeiro, se vai acertar ou errar. Claro, quando o instituto erra, é ruim para o instituto. Graças a Deus a gente acertou, foi muito bom, mas a preocupação de vocês, eu lembro muito bem, era pesquisa é bem feita, não tem viés, não tem bagunça, que a gente infelizmente encontra no mercado empresas para todo tipo. Mas a preocupação de vocês era essa. E eu, estando aqui hoje, cheguei e mostrei para o meu filho aquela parede que vocês têm ali fora, aqueles dizeres ali, eu falei para o meu filho, ó, isso aqui não é marketing, isso aqui não é propaganda, isso aqui é a essência do Alex e do José, isso aqui é a essência do Noroeste, credibilidade, todas as palavras que estão ali. E isso a gente tem desde o primeiro contato com vocês, que eu lembro, acho que foi há 2 eleições atrás, que foi esse momento que vocês falaram, eu só quero saber se a pesquisa é séria. O resto, deixa acontecer. Muito bem, agradecemos aí toda essa referência, as palavras. Agradeço também, Júlio, por ter aceitado o nosso convite. Saiu lá da Imagina. minha cidade natal, Londrina, para estar aqui gravando conosco. E aí eu pergunto o que levou o Júlio a atuar no segmento de pesquisas? Porque eu lembro que tem um amigo da época de ensino médio, terminando ali, ele falou assim: Ó, vou fazer estatística. Não, e fez, né, a Aham, faculdade de estatística, inclusive hoje está lá em Londrina, trabalha no município de Londrina, lá, é aham. estatístico. Mas é difícil você ver uma pessoa que fala assim: vou atuar no segmento de pesquisas. O que levou o Júlio a atuar no segmento de pesquisas?
Pois é, eu vou ter que voltar um pouquinho na história também, contar um pouquinho de história aqui. Eu gosto de história, eu gosto de relembrar. O meu pai já é falecido. Meu pai, a profissão dele é radialista, tá? Edival Santos, trabalhou em diversos veículos de comunicação do Paraná, trabalhou em Curitiba, Santos. Em Londrina, meu pai trabalhava na Rádio Brasil Sul, tinha um programa policial chamado Plantão de Polícia, era um programa de maior audiência da cidade. E o dono da Rádio Brasil Sul, o Coutinho Mendes, que é o dono da Alvorada Pesquisas. Vamos linkar as histórias aí. Aí o que acontece? Meu pai, trabalhando nesse período de rádio e tudo mais, conheceu o Ratinho, o pai do governador, e montaram um projeto juntos comercial. Meu pai montou uma empresa em Londrina que atendia o norte e o noroeste de todo o estado, com uma distribuição de um produto. Posso falar o nome do produto? Nem sei Sim, se tem Pode lá. falar. Era fica um à produto vontade. emagrecedor chamado Inatura. Era um produto que tinha sucesso. O Ratinho, quando saiu da CNT, foi para a Record e da Record para a SBT e daí explodiu. E meu pai pegou essa fase junto. Ratinho veio no meu casamento, vinha em eventos de final de ano, em casa, na chácara, quando a gente fazia. E daí meu pai saiu da rádio, mas já conhecia o Coutinho, porque trabalhou muito tempo, e montou essa empresa, essa distribuidora. E a gente foi muito bem no trabalho, nos representantes e tudo mais. Só que em 99, por uma série de situações, nós quebramos. Meu pai quebrou. Meu pai quebrou, e quando fala quebrou, o quebrar quando você não é milionário, que era o nosso caso, era uma vida boa, estável. Quando fala quebrou, quebrou mesmo. Então, meu pai andava de carro bom mês passado, esse ano quebrou e quebrou. Quebrou e não tem carro. O banco tomou o carro, vendeu casa para honrar compra, para honrar os fornecedores, vendeu o barracão, vendeu o sítio. E nós quebramos. 99. Meu pai quebrou, nós quebramos, eu recém-casado. O Coutinho olhou, que é o dono da Rádio Brasil, conheci meu pai, e falou: Júlio, vem trabalhar. E chamou meu pai também. E pensei, eu com 20 anos, o Coutinho falou assim: ó, você vai atender diversas cidades aqui do Paraná, vai começar a visitar e, tipo assim, cara, tô passando fome. Não, o emprego foi uma honra para mim, eu aprendi muito. Mas eu tô em casa sem saber o que fazer, morava num bairro, eu ia a pé pro trabalho. Cruzava a cidade inteira porque eu não tinha dinheiro para o vale transporte. Aí comecei a trabalhar na Alvorada Pesquisas, vendendo pesquisa, estudando, conhecia, aprendendo, tantos anos trabalhando, amadureci muito, um trabalho bem feito, tanto da Alvorada quanto da minha parte como consultor, e daí chegou num determinado momento ali que não consegui mais ficar na Alvorada por situações diversas. Tá tudo certo, tenho o Coutinho como amigo e tudo mais, e falei assim, o que eu vou fazer? Putz, o que que eu sei fazer? Falo com o prefeito, falo com outro amigo, e falo, meu, muda sua empresa, tenta, se não der certo, você para, vai fazer outra coisa. Aí, falei assim, vou montar uma empresa. Comecei bem pequenininho, montei a Ágil Pesquisas, uma estrutura pequena, trabalhando as cidades no entorno de Londrina, um ou outro prefeito que fala assim, vou te dar uma oportunidade, vamos ver se o seu serviço é bom. E estamos aí até hoje. Hoje faço pesquisa nacional, faço coleta para as principais empresas de pesquisa do Brasil. Então, quando você vê dados divulgados aí na mídia de empresas de renome, boa parte dessas coletas somos nós que fazemos. A gente tem uma estrutura hoje ali em Londrina. Nós estamos no endereço ali em frente à prefeitura. Eu tenho uma estrutura de 40 pesquisadores internos todo dia trabalhando ali, pesquisas via CAT, um call center ligando, aplicando pesquisa no Brasil inteiro. E o índice de acerto nosso na eleição de prefeito, a última agora, foi um negócio que não tem. Assim, tem explicação? Tem. É muito trabalho, muita dedicação, é planejamento amostral bem executado, são funcionários responsáveis, bem remunerados para fazer o serviço certo e, sem dúvida, com a bênção de Deus. É uma conjuntura de situações com a bênção de Deus para dar certo. Um exemplo, São José dos Campos, vou falar aqui, é uma cidade muito importante do interior de São Paulo. Eleição passada de prefeito, no primeiro turno, Rede Globo divulgando dois institutos nível nacional, jornal O Vale divulgando o AGE. Na hora que saiu a nossa pesquisa, o diretor de jornal me ligou e falou: rapaz, eu tenho 50 anos de jornal aqui e agora ou você acerta ou nós estamos
lascada. Rapaz, a Rede Globo contratou de novo 2 pesquisas porque a nossa dava o inverso do que os 2 institutos da TV Vanguard, que é a Rede Globo lá dela. Aí, segundo turno, mesma situação. Aí tem lá no editorial do Vale um depoimento do diretor de jornal falando que foi o maior acerto da história dos 50 anos do jornal de lá, acertos milimétricos. E igual esse acerto de São José, você fala, pô, foi um negócio assim isolado. Não, vamos trazer para Caloré, uma cidadezinha pequenininha aqui do Paraná. Não essa eleição, a eleição passada, deu um empate. Na hora que nós entregamos a pesquisa para o nosso cliente, ele falou: rapaz, eu vou ganhar só porque eu sou mais velho. Nós entregamos o resultado com empate. Até hoje eles não acreditam. Aí vamos lá, será que foi sorte a eleição desse ano? Caloré. Busca no site da Justiça, busca o resultado nosso, cravado. E eu podia ficar aqui gastando um monte de tempo falando de um monte de resultados onde a gente cravou o resultado da urna. Então, assim, essa é a minha história. Assim que eu comecei a Agile, por isso que eu estou nessa parte. E por que que você montou uma empresa de pesquisa hoje? Você vai falar com os brasileiros e fala, eu nunca fui entrevistado. É um nicho muito desconhecido. O pessoal só pensa em pesquisa e pensa em instituto de pesquisa no ano eleitoral e no período que começar o horário eleitoral gratuito. Porque até nesse momento agora, a classe política está envolvida. Você conversa com um candidato, com outro, com um deputado, com um candidato a deputado, governador, etc. Eles estão envolvidos na política. Mas a população em geral sabe que vai ter eleição, mas não está ainda daquele jeito. Então, respondendo, por que que você resolveu trabalhar com parte de pesquisa? Foi isso, foi uma conjuntura de situações que a vida me jogou para esse meio. Eu aprendi a gostar e gosto mesmo. Meus clientes sabem, quando a gente está na campanha junto, eles sabem, cara, é diferente porque você se envolve. E eu me preocupo com o resultado, a gente fica preocupado com a integridade da pesquisa. Nem sempre nossos clientes ganham, não dá para ganhar sempre, mas dificilmente nossos clientes perdem de goleada, porque durante o andar da campanha, o que a gente passa de informações, o que a gente entrega de análise, ele não vai passar vergonha numa campanha, seja de deputado ou municipal, vereador, qualquer que seja a campanha. Então, é mais ou menos por aí. E daí, com base nesses dados, Júlio, o político em questão que está disputando ali as eleições, eu imagino que seja assim, no bairro tal, Gleba Palhano lá em Londrina, ou aqui no Jardim Los Angeles, no Vila Regina, ele não está tão bem. Aí as atenções se voltam também para atender mais e marcar mais presença naquela localidade, porque vocês entregam ali um diagnóstico onde o cliente ele sabe as estratégias que ele tem que usar para poder melhorar o desempenho. É nessa toada que a coisa acontece. É nessa toada. Sim, é, quando a gente entrega o trabalho, né, para o contratante, aquilo que a gente falou e que vocês falaram também. Não é só eu tenho 30, o outro tem 20. Isso é o básico. Isso se você de repente tiver uma organização, fizer ali uma maneira de você fazer alguma coleta de dados sem enviesar, sem tendenciar essa coleta, você vai ter uma informação próxima ali. Mas isso é o primário, isso é o básico. Aí a gente pega os cruzamentos por sexo, idade, escolaridade, região. Pô, determinada região, o candidato está arrebentado. Vale a pena o esforço ali naquela região? Depende dos motivos da rejeição dele. Porque de repente você tem uma região que não adianta você empregar energia. E a gente faz essa análise. É, ali está liquidado, não tem que ser feito. Então, onde nós estamos melhor para potencializar o nosso voto? Vamos tirar em outro lugar onde a gente não consegue mais? E com certeza a gente consegue fazer esse diagnóstico mesmo, entregar um material com nível de detalhamento que só se o contratante não quiser trabalhar, mas se ele quiser trabalhar, tiver uma equipe ali focada, na montagem do discurso dele, eu consigo entregar um relatório que ele segmenta. Ele sabe o que ele vai falar para um jovem, ele sabe o que ele vai falar para um idoso. Ele sabe o que ele vai falar para o público da Gleba Palhano, e ele sabe o que ele vai falar para o público lá do Hernani Moura Lima, em Londrina. São regiões distintas que pensam em alguns pontos diferentes. Então não adianta ele ir lá para Hernani Moura Lima falar de trânsito, que é o problema da Gleba Palhano. Vai, pô, maluquice é essa? E não adianta ele ali da Gleba Palhano falar sobre limpeza das praças, porque ali está tudo em ordem. Tudo bem. Então, mas isso assim é
não digo que é o básico, mas isso é o ponto de partida para ele ter uma organização ali de campanha, falando de pesquisa eleitoral, né? Ô, Júlio, qual que é a diferença da pesquisa eleitoral para pesquisa de opinião? Para quem nos acompanha e entender. Certo, pesquisa eleitoral, praticamente a gente vai estar medindo ali os políticos, né? A imagem de algum político, ah, por que que vota, por que que não vota, entender a emoção do eleitor é outra coisa que a gente aprende, é que dependendo do questionário que você aplica, você consegue captar a emoção. E há estudiosos que dizem que o voto é emocional, 90% é emocional, 10% é racional. O eleitor não vai lá votar e fala assim: eu li o currículo desse candidato de ponta ao final ali e ele é o mais preparado, eu vou votar nele. É 10%, eu acho que não chega a 10%. 90% é emoção. Então, eleitoral, a gente estrutura questionário de uma forma que a gente vai captar a emoção, o sentimento da população sobre aquele candidato, o voto. Aquele candidato representa os anseios daquela população. Pô, será que se aquele candidato falar sobre tal pauta vai ser importante para. Então, o eleitoral, nós vamos muito na emoção, na intenção de voto. Pesquisa de opinião, nós estamos avaliando o governo. Quando você avalia um governo, uma administração municipal, daí não é tanta emoção, é prática. Está entregando o que prometeu, a zeladoria da cidade tá bem cuidada, as ruas estão limpas, a praça está capinada, está faltando água em algum bairro, a coleta de lixo está acontecendo, o posto de saúde está demorando 10 horas para atender ou atende em 2 horas, 3 horas, que também não tem milagre, né? Então, assim, na pesquisa de opinião, a gente vai captar situações pontuais de avaliação de serviço, a avaliação ali do atendimento, não é muito a questão emocional. A pessoa que reclama ali que está faltando água, tem a emoção porque ela está com raiva, mas resolveu o problema ali da falta de água, acabou a raiva dela. É diferente da intenção de votos. São serviços distintos. Então, pesquisa de opinião, que pode cair um pouco também para pesquisa de mercado, avaliação de empresas, ou pesquisa de audiência, que a gente faz também, é uma pesquisa, vamos falar assim, mais fria. Você tem que pegar os dados, interpretar e entregar. A eleitoral, aí vai emoção, vai sentimento, vai questionários semi-qualitativos juntos, porque daí você capta o que o eleitor está sentindo e de repente você consegue fazer com que a opinião daquele eleitor, dependendo das ações do candidato, seja mudada. É, o chamado fato novo, já que você tocou nessa questão da emoção, ele é preponderante também para mudar um cenário. Eu lembro em 2018 houve aquele episódio, né, alguns questionam se houve ou se não houve, mas enfim, foi o fato que envolveu o Bolsonaro e aquela a A facada e facada. tal, e aquilo ali, de certa forma, alterou o cenário. E aí é o que você está falando da questão emocional que altera o curso que vinha até então de uma campanha. Isso é realidade, é real, Sim, um fato desse. com certeza é real. Mexe com Como as emoções, Mexe né? com as mexe com as emoções. emoções, como na reeleição do Bolsonaro, a Zambelli saindo com a arma na mão, com alguns outros fatos que falam assim, pô, tão louco, não é assim. Mexe com a emoção. De algumas Como frases que ele colocou algumas ao frases longo mal, do pô, mandato que foram que trazidas à foram tona ali trazidas durante a campanha. durante a campanha, sim, sim, Mexe com as mexe emoções. com as emoções. Então você são fatos que mexem ali com certeza com a intenção de voto. Você tem o torcedor, você tem o eleitor torcedor, tá? Você tem o eleitor que não importa o que aconteça, ele não muda. Você tem dos dois extremos. Você tem o eleitor que você pode falar assim, "Ah, esse candidato é corrupto, tá provado, tá aqui", ele fala, mas eu voto nele. É um eleitor que já está enraizado ali um sentimento, uma identificação. Ó, você pode falar, ó, esse aqui é doido, não toma vacina, etc. Não tem problema, eu voto nele. Só que você tem ainda um percentual da população, dos eleitores, que eles têm a tendência de um lado e de outro, mas que não são tão radicais. Que é aí onde se ganha a eleição, é onde os fatos novos podem mudar. Nós tínhamos uma eleição, vamos trazer aqui para o Paraná.
A de senador, quando o Beto Richa saiu do governo e foi candidato ao Senado, putz, que no curso ali da campanha teve aquela, aquelas operações, foi preso, etc, etc. Não estou fazendo juízo de valor, não estou falando do fato se foi certo ou não, não cabe a mim. Só que isso impactou. Isso impactou. Ele liderava a corrida para o Senado. Sim, com certeza. Então você vai falar, então algum fato novo não muda? Muda, com certeza que muda. Nós estamos falando da situação da facada do Bolsonaro, nós estamos falando da situação do Beto Richa, e pode ter inúmeros outros fatos, que se a gente for lembrando aqui, a gente vai trazer que mudaram jogos eleitorais, com certeza. Em Atalaia teve um fato, quando da morte do então prefeito Gílio, o vice era o Nilson Martins. Faltando 9 meses, né, para terminar o mandato, o Gílio falece, né, era uma pessoa, um político muito querido lá em Atalaia. 9 meses antes da eleição, ele falece, o Nilson assume, isso é fato, é público, Uhum. assume aquele mandato, termina o mandato e quando ele é então candidato, né, a prefeito, já tinha o advento da reeleição, enfim, aí ele disputa a eleição e ganha porque também esse clamor popular, essa forma que o eleitor enxerga de homenagear também aquele político carismático, líder popular, Uhum. também ela se manifesta através da transferência do voto daquele candidato que seria talvez o mais próximo a ele, né? Isso também é um fato Com certeza. novo que pode modificar. Com certeza, com certeza. Até o eleitor votou honrando o ex-prefeito, né? O que falou assim, em honra à A memória, memória, eu vou. vamos Não dar quer dizer que continuidade. talvez o candidato também não pudesse ter um desempenho bom, Claro, os próprios méritos. com certeza, mas foi um fator que ajudou, querendo ou Ajudou, não, contribui. contribui, com toda certeza. Todo fator que mexe no emocional do eleitor é relevante. Todo fator. Ah, agora vamos pensar assim, corrupção no Brasil é relevante? Não é, não é. Ah, Porque daí já vai naquela, todo mundo rouba mesmo, todo mundo vai Fez o isso, naturalizando, Maluf lá, rouba, mas rouba faz mais direito. faz. daí, Isso, né? isso. Agora, corrupção, dependendo do lado, ela atinge um pouco mais. Por exemplo, é relevante numa disputa assim, eu não vou votar em ninguém que tenha suspeita de corrupção. Isso não. Mas, por exemplo, se você pegar, vamos trazer a eleição nacional para cá. Vamos trazer o caso do Vorcaro agora. Pô, tá todo mundo falando toda hora. Ah, o pessoal fala que a delação dele vai pegar todo mundo, de direita, esquerda, de centro. Vai pegar, e talvez sim, né? Mas vamos pensar, qual eleitor que vai se sentir mais traído numa situação de que o meu candidato teve envolvimento com o Vorcado? O eleitor da O direita. eleitor da direita, porque ele tem uma. Porque ele se construiu em cima de Ele uma se construiu narrativa. isso. Então ele está ferindo um sentimento daquele eleitor que fala assim: eu gosto de alguém que seja honesto, que crê em Deus, que cuide da família, que é a pauta da direita, a pauta do Bolsonaro. Deus, pátria e família, né? Então, quando você pega um áudio do Vorcaro em conversa com o Flávio, esse eleitor, ele é muito mais afetado. Tanto é que em pesquisas que a gente está vendo que saíram recentemente, e até em monitoramentos nossos, a gente vê que houve uma queda desse tempo para cá. Porém, porém, o Brasil, é, eu vou falar no Brasil, não sei como que funciona fora, mas, por exemplo, no nosso país, a notícia ela fica velha muito rápido. É, o pessoal fala assim, até quando essa notícia do áudio do Vorcaro com o Flávio vai afetar? Quando, não quando. Até sair a nova escândalo. Amanhã sai ele com o outro, a pauta toda muda de lado, entendeu? Então também tem isso. Por isso que também a notícia, a ação, tem o time. Não adianta eu vir para uma luta e querer derrubar o cara no primeiro round, que ele é muito forte. Calma aí, vamos batendo nele pouquinho, pouquinho, pouquinho. Vamos deixar lá, faltando 2 rounds, a gente nocauteia. Porque você não vai derrubar ele no primeiro, que ele tá com muito gás. E todo esse esforço que você fez aqui não te garantiu a vitória. Então, o time da notícia tem muito a ver também. Vamos falar, se essa notícia do Vorcaro fosse ano passado, Já teria já, diluído. já acabou.
Não tem. Tem que esperar qual que é o fato novo. Então, por isso que não dá também para cravar. Você tem tendência. Você fala, esse é favorito, tendência é que esse vai ganhar. Mas não dá para cravar. Para nenhum dos lados. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 dias. Eu não sei que notícia vai sair amanhã. A gente pode trazer para o nosso estado, a situação de governo. Como que está a disputa hoje? Se a gente for falar do Paraná, hoje, olhando tudo que está acontecendo, a gente fala, meu, para o Moro perder tem que acontecer uma catástrofe. É a realidade. Se ele não baixa de 40, de 10 institutos diferentes, nenhum ele baixa de 40. Ah, já ganhou? Não, mas a tendência é Moro governador. Já ganhou? Não. Tem a Copa, depois da Copa tem a força do Ratinho, aprovação altíssima, a força dos prefeitos. É um monte de conjuntura. Cara, o pessoal vai abraçar, vai ter fato novo, vai ser essa campanha meio café com leite. Ontem eu vi um vídeo do Moura falando, não do Instagram do Moro, eu vi um vídeo falando da pesquisa, apontando o Moro, agradecendo os 40 e poucos por cento na pesquisa do Instituto Paraná, e no vídeo ele fala assim, a continuidade do governo Ratinho Júnior. Ele tenta colar Ele não quer briga. Pra que o Moro quer briga? E isso daí você já pega um eleitor que é dele. E se você tem há mais de um ano o Moro não baixando de 40, ele tem 40% consolidado. Aí ele fala, pô, o cara não é da briga. O cara não tá batendo no Ratinho. E tá falando que a continuidade do Ratinho é a fórmula do bolo perfeito. Só que tá, o que vai acontecer depois da Copa? Os embates serão maiores? Vai ter alguma fala do governador mais incisiva? Não vai? Temos que esperar. Então você tem tendências, mas a nuance do jogo político é. Mas não entra um pouquinho aí também a questão do teto, que o pessoal fala muito nesse tema teto. Ah, o Moro tem teto, ele não ultrapassa essa barreira, ou não existe isso. Que eu tem, depende da análise. Você fala tá no teto, né? Mas eu acho que Nesse caso, eu acho que tá cedo para falar que tá no teto. Não, não não se sabemos. sabe, né? Vamos pensar numa hipótese. Vamos pensar na seguinte hipótese. Por algum motivo é liberado o Jair Bolsonaro gravar, não precisa vir, gravar para as campanhas eleitoral. Aí o Jair Bolsonaro grava: o meu candidato no Paraná é o senador Sérgio Moro. Ele fura o teto, ele não tem teto. Ele vai fazer muito mais voto do que ele está. Vamos pensar. Então, hoje a gente pode cravar tem teto? Não Ele dá. dá. Se for só fazer um balizamento das pesquisas que estão acontecendo, sim, pô, ele não passa, ele não chega a 50, é 43, 44, 45, e não em votos válidos, nem em votos nominais ali. Mas é o teto dele? Não podemos cravar isso, porque não sei o que vai acontecer. Então vou falar mais um fato aqui. Brasil campeão mundial de 2026. Capitaliza politicamente por presidente? Se quem fizer o gol do título for o Neymar, capitaliza mais para quem? É uma pergunta, né? Vai estar todo mundo feliz, mas o Neymar levanta a camisa lá, sei lá. A gente Se jogar, né? Não, se jogar. É, Mas É. nós não estamos fazendo analogias. É. Se o Brasil for campeão, e pô, suposições, né? é E bom. suposições. Suposições. É bom porque, pô, o povo tá cansado também. É muita briga. Tá muito estressante. Pô, você tem a rede social e fala, pô, será que eu posso curtir? Será que eu não posso? Putz, eu achei legal, mas se eu curtir vai dar uma dor de cabeça. Pô, onde já se viu a gente pensar? É o livre direito, o livre escolha, sua livre, você é Livre da. manifestação do pensamento, que é um direito constitucional. Imagina, José. Então você fala assim, pô, o que esse político falou aqui eu achei legal. Não importa se ele é do PT, do PL, do MDB, não importa. Ele teve uma fala legal. Só que daí você fala, pô, se eu curtir, os caras de lá vão falar que eu tô aqui. Se eu. Imagina olha a situação que nós estamos. Então, pô, o Brasil tinha que ganhar essa Copa. Ia ser bom para nós, ia ser bom para o Claro. país. Pô, o povo brasileiro é um povo trabalhador, feliz, alegre. Pô, é um povo que se alegra com uma Copa do Mundo. Vamos pensar. Ah, você está diminuindo a Copa do Mundo, Júlio? Não, é que o brasileiro é cheio de problema. É um país cheio de imposto, é um país que você acorda cedo para trabalhar, você volta para o final do dia para cá, você já está pensando no boleto de amanhã. E é um povo que se alegra se o Brasil for campeão. Não Que estou é uma diminuindo. paixão nacional É que uma paixão veio se nacional. perdendo, né, o Isso. futebol, ao longo dos anos. Hoje você discute mais política que futebol.
Hoje, se você parar alguém na rua e falar assim, quem são os 11 titulares da seleção, talvez não saibam, mas se você perguntar quem são os 5 ministros do STF que mais você vê aí, ele fala 5 nomes fácil. Ou que se pensar isso há 5 anos atrás, eu acho que não acontecia. Olha que situação que nós chegamos. Eu perguntei porque nos anos 70 ali, o Brasil campeão, né, os militares eles utilizaram muito, até porque a direita, né, que era ali a Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, e, salvo engano, o presidente acho que era o Médici. Uhum. Eles utilizavam toda a questão do ufanismo, do nacionalismo, Exatamente. instrumentalizava Onde eu isso odeio. também para ter um ganho político. Até Sim, teve o Maluf doou um Fusca para cada pra cada jogador da seleção, então teve toda essa questão. Então a gente sabe que o sentimento nacionalista ele pode com certeza. o Brasil ganhou a Copa, o presidente é pé Presidente. quente. E não, mas com toda certeza. É, Vai capitalizar, vai ser útil, com certeza. Que tanto? Não sabemos. Mas vale, com oh, ele é certeza tão pé vale. quente que quem fez o gol do título foi o Endrick, né? Que é o do nosso Palmeiras, né? É. Era do nosso Aí. Palmeiras. Ô, Júlio, um ponto importante também de ser retomado é que se analisar aí uns 4 anos atrás, um pouco mais, as pesquisas foram desacreditadas, como também a imprensa. E eu vejo que isso daí era uma estratégia que já vinha desde lá dos Estados Unidos. O Trump fez muito isso com a imprensa lá, então ele falava uma coisa pela manhã, daí na hora do almoço ele falava outra, porque quando ele falou pela manhã ele tinha um peso, e aí a imprensa repercutia aquilo. Aí na hora do almoço ele falava, não, não é isso. Oi. E aí quem que fica aquilo que você disse no nosso painel ali está escrito: credibilidade, Uhum. transparência. A imprensa tem que ter credibilidade. Assim como o Instituto de Pesquisa precisa ter credibilidade. Não adianta. Sim, E eu me lembro do nosso primeiro contato, lá em 2016, realmente foi isso. sim. E você acertou, a tua empresa acertou a pesquisa, cravou realmente os números. 2016, depois nós contratamos Não. 2020, tudo. Então, assim, é bacana o trabalho. Aham. E o que dá credibilidade a um levantamento? Olha, José, o que dá credibilidade a um levantamento? Eu acho que são alguns fatores, tá? O fato de você conseguir acertar, de você ter êxito no resultado, é um ponto muito importante. Só que, de verdade, não é o principal, na minha opinião. Porque, assim, eu tenho cidades onde a gente trabalhou e, por algum motivo, ninguém é perfeito, a gente tem que ser muito honesto, por algum motivo, o resultado não cravou. Teve ali algum evento de última hora, principalmente cidade pequena. Cidade pequena, o candidato dorme no sábado eleito e domingo à tarde, 5 horas, tá chorando. Teve uma cidade aqui que o pessoal fez carreata. é, Deixa eu lembrar se foi. Já eu lembro aqui da região. O pessoal saiu fazendo carreata, só que no meio da carreata ele ligaram, falou: Nós perdemos. Porque estava tão apertado o número, mas chegou um momento que eles acharam que não ia mudar mais e chegou no final, mudou o resultado e perderam a eleição. Foi até um vexame. Mas voltando aqui, o que, que é credibilidade, na minha opinião? É o posicionamento da empresa. Qual que é o posicionamento? Qual é o posicionamento da Agile? Eu torço para os meus clientes. Torço, porque se ele for eleito, se ele tiver sucesso, é uma porta que eu vou estar junto ali, que pode ser que se abra durante um mandato. Só que se ele tiver ruim, de coração, eu não me chateio, não move nada o meu sentimento, porque eu preciso entregar um trabalho verdadeiro. Então, acho que a credibilidade da empresa está de você desenvolver um bom trabalho e entregar sempre a verdade. Para mim é nisso. Não importa se está ganhando, Independente. independente. Eu entrego pesquisa com o candidato perdendo. Claro, é chato, é mais pesada a reunião, a contestação. Putz, será? Não é isso que eu sinto. Falei, tá aqui, tá perdendo. Se não cuidar, vai perder de mais feio. Tranquilo. Então, eu acho que sim, o posicionamento da empresa com a verdade, com a lisura do que você coleta, com o que você planeja em executar e você entregar o combinado
quando eu digo combinado, é assim, ó, vou fazer uma pesquisa em Nova Esperança, com 500 entrevistas, essa distribuição em 5 dias, com esse questionário. Eu vou entregar para o meu contratante 500 entrevistas, com essa distribuição, com aquele questionário, e a pesquisa é só dele. Não tem essa coisa assim, pô, Júlio, é minha e mais de quem? Não, a pesquisa é sua. Então, eu acho que a credibilidade da empresa são nas pequenas ações de quando alguém te contrata. No começo da empresa, eu ouvia muito. Ô, Júlio, mas a pesquisa é só minha? Eu falo, mas como? É sua, você que está pagando. Mas daí eu fui entender por quê. Porque tem outras empresas que vendem o relatório para o José, vende para o Alex e vende para o Júlio. Pô, mas daí cadê cadê a essência de uma pesquisa? Que são dados verdadeiros, sigilosos para o cara tomar decisão. Você vendeu para todo mundo? Acabou. Ah, putz, fiz uma pesquisa, meu candidato está 20 pontos atrás. Será que vale a pena eu melhorar um pouco o número para evitar estresse? Eu não faço isso, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu chego para o candidato, para o cliente e falo, é por aqui, você está perdendo e pronto. Então, a credibilidade da empresa, para mim, na essência da execução do trabalho, entregar resultados verdadeiros e daí, por fim, porque daí é uma somatória de situações, você não vai errar a pesquisa. Nós fizemos mais de 100 cidades na eleição passada, de 2024 prefeito. E quando eu falo mais de 100 cidades, daí você pega em média 5, 6 pesquisas por cidade durante a campanha. Eu errei duas, nós erramos duas cidades. E as duas que nós erramos, eu liguei para o contratante. Uma foi Mauá da Serra, mas foi uma loucura, que o pessoal ligou de última hora, eu não fazia campanha. E, meu, pelo amor de Deus, eu preciso, sabe, se organizar as coisas hoje para fazer amanhã. Não foi bom, erramos, Mauá da Serra. E a outra foi São Pedro do Ivaí, da prefeita Regina. Minha amiga, gosto dela demais. Acabou a eleição, erramos, esperei passar uns 3, 4 dias, liguei para a Regina. Tenho registrado aqui, tem um áudio de WhatsApp. Regina, me passa o seu Pix que eu estou devolvendo o dinheiro. Erramos a pesquisa. Ela respondeu uns 2, 3 dias depois. Júlio, fica em paz, você não tem noção do que aconteceu na cidade, do estardalhaço, da pressão, do jogo sujo da política. Eu acho que não tinha instituto que iria acertar lá. Tranquilo. Fui honesto, fui sincero, falei. Então, eu acho que a credibilidade de uma empresa é na essência da tratativa, do jeito que você conversa, olhando nos olhos. Ou hoje eu posso falar com muita tranquilidade. Eu posso andar em qualquer lugar do Paraná, São Paulo, que são as praças que a gente mais atua. É, o cara pode um dia olhar e falar assim: "Ah, esse cara é burro, putz, esse cara errou." Mas nunca, nunca ele vai falar: esse aqui mexeu no número. Ó, esse aqui eu pedi uma ajuda e ele deu uma calibrada no resultado. Nunca. E eu acho que a consequência disso vem. Hoje a gente faz pesquisa nível de estado, Brasil, graças a Deus, muito porque o trabalho é bom, mas muito também porque quando a pessoa de fora, a pessoa do Ceará ligou, a gente fez uma pesquisa lá, falou assim, ó, eu preciso de uma empresa que não tenha viés para nenhum dos lados, que eu sei que se der bom vai dar bom, se der ruim vai dar ruim. Cara, isso é uma satisfação enorme. Isso é uma satisfação enorme. Você saber que alguém te ligou, que sabe que seu trabalho é bom, mas que principalmente porque a pesquisa é dele, não vai ser alterado o resultado e o que ele receber é o que a gente coletou. Já aconteceu de, num primeiro momento, você realizar uma pesquisa contratado por um determinado pré-candidato e depois, quando você mostra o resultado que não é tão favorável para ele, ele fala assim: não, não quero essa pesquisa. Isso não acontece com você. Acontece. É normal, normal. Mas Já aconteceu muito mais, mas agora diminui. Na eleição, não essa passada, na anterior, 2020. 2020, meu Deus do céu, que cada perrengue. a gente acho que conhece alguém que fez isso com você. Foi no escritório com segurança, com uma maleta de dinheiro. Primeiro na entrega ficou bravo. Vai embora daqui, leva isso aqui, não é isso que eu sinto. Chamou um, chamou outro. Falei, meu Deus, tá Não é o bom. que sente porque fala pra bolha. Fala pra bolha, fala. Aí passou 2 dias, foi no Mentindo pra ele mesmo, né? mentindo pra ele mesmo. Passou 2 dias, foi no escritório. Eu falei, ué, quem tava? Não, é o fulano da tropa, pô, querendo intimidar, pacotes ali. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Esquece. Não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre
amanhã eu encontrar vocês, eleito ou não, vocês olhar para mim e saber que a gente é certo. No final daí esfria a fervura. Eu não sou de briga. Rapaz, 26 anos trabalhando, se eu puxar aqui na memória e falar, pô, será que tem algum político que eu não posso estar perto? Não tem. Não tem, então é tranquilo. Mas isso acontecia muito. Ah, depois, de um tempo para cá, não mais, que daí o pessoal vai sabendo. A fama, da mesma maneira que as notícias ruins correm, as boas também. Então, normalmente, quando o pessoal hoje vem nos contratar, já sabe. Quantos pedidos eu já teve? Mexe só 1%. Mexe. Não, hoje não tem mais esse pedido, porque o pessoal já sabe. Não adianta, não adianta. Ó, vai ali no Jornal Noroeste, vai sair a matéria, você fica tranquilo que o que sair é o fato. Sim. Acabou, não tem chance de ser torto. Nós já fomos abordados, Júlio, por alguém pedindo para indicar um instituto de pesquisa. Aham. Acho que foi até mais o Zé do que eu me permita falar. O Zé falou assim, olha, mas não pense que ele mexa em números. Se você quer o resultado real, a Agile Pesquisa faz o cenário real, não algo que vai massagear o teu ego. Porque às vezes o político quer aquilo, É. ele está entre vários pré-candidatos de um determinado grupo político, ele quer mostrar uma pesquisa falsa para poder engajar a equipe, grupo, né? Seu o grupo escolhido. e dizer assim, ó, eu que estou bem aqui, ó, e mostra lá e Não, nunca teve, nunca terá. Jamais, jamais. Mas acontece. e Você tem esse que dar risada. candidato aí em questão que Perdeu, não era, perdeu, né? perdeu, Eu tô perdeu. sabendo. Perdeu. Eu sei dele. Ó, deixa eu relatar um fato. Cara, eu nem lembro que eleição que era. Daí eu vou falar um fato do meu pai. Lembra que eu falei que meu pai trabalhava na rádio, daí quebrou, foi trabalhar pro Coutinho. Ele foi atender um cliente em Rio Branco do Sul, chamado Bento Quimelli. Esse Bento Quimelli era o terror, todo mundo tinha medo, era meio coronel. Daí eu tô relatando o fato do que eu escutei e depois aconteceu. E meu pai foi entregar uma pesquisa lá, esse Bento Quimelli perdendo. Rapaz, esse homem. Coragem para entregar. Não, esse homem tirou um rei, tirou um chicote. Pra bater no É teu que pai? ele dava chicotada no carro do meu pai. E ele gritava assim, que era na usina dele. Tinha uma usina, sei lá que era. Quem que vai ganhar a eleição? Eu sou o funcionário dele, gritava, Bento Quimelli, Bento. Claro! Pô, Ué, o homem tá com rapaz, chicote na mão, rapaz, Se eu chicotada. fizer uma pesquisa aqui na nossa equipe, eu acho que eu saio daqui com 70%. Pô, aí, olha só. Então, olha a situação. Tem coisas que é cômica, que você dá risada hoje, mas nem meu pai falava, depois eu ria, né? Mas falou, rapaz, fiquei com medo de morrer lá. Pagou o prejuízo do teu pai? Pagou nada, imagina, o cara é louco, O cara tava coronel, doido, doido. Depois que quem assistiu aqui procura lá dentro, que velho, é até uma figura folclórica lá. Eu lembro, passava na propriedade dele eu acho que se eu errar, vocês me perdoam, pensa, eu era criança, era mais meninão. Um rio, sei lá, que era alguma coisa da. Cara, esse cara represou ali, não deixou, faltou energia pra cidade. Um lance desse, você vê o tipo, Só pra. pra pirraçar. entender Ó, né? entender quem manda aqui. Ô, Júlio, você me fez lembrar aqui de uma piada. Eu não sou muito de contar Manda. piada, não conto piada aqui. Mas disse que estava o patrão reunido com os funcionários da equipe e ele contou uma piadinha bem ruim mesmo, né? Aí todo mundo riu, menos uma pessoa. Foi mandado. E daí ele falou, daí, você não gostou da piada? Ele falou, não, não, é que eu não trabalho aqui. Então é mais ou menos. É mais ou menos Mais isso. ou menos isso aí, né? Você é meu cabo eleitor. Quando o pré-candidato ele constrói uma narrativa e ele fala para dentro daquela bolha da qual ele está inserido, É fácil. é fácil, né? Fácil, Que- fácil. também na hora da urna as coisas também vão Se modificando, controla. até mesmo dentro daqueles que Sim, atuam no sim. setor dele. Enfim. Sim, é bem por aí. E aproveitando, falando de números, assim, vamos trazer para o Paraná, já que Sim. a tua empresa está aí coletando dados. Entre Rafael Greca, Requião Filho, Sandro Alex, você comentou antes aí do Moro, né, que ele vem há um Aham. ano mantendo esses Sim. índices. Quem apresenta um maior potencial hoje de crescimento? Puxa vida, baseado aí nas últimas 3 pesquisas, né? Vem no ranqueamento ali Requião e Greca muito próximos. O Requião já teve um pouco mais, o Greca subiu, né? Mas Moro nessa faixa aí, igual os outros institutos estão divulgando, na faixa de 40, 40 e pouco. Aí Requião e Greca, e depois abaixo o Sandro Alex. Abaixo o Sandro Alex. Daí depois o Luiz,
do Missão lá, o Sim, Luiz Luiz França França e o Tony Garcia, nem pontua nem quase, né? meio ponto, Chega um um, ponto. não chega a um ponto É, ali. muito pouco. Mas é essa situação embolada. O Moro com uma vantagem bem considerável, né? E assim, quando eu falo que é uma vantagem bem considerável, não é só pelo fato dele estar passando dos 40, é pelo fato do tempo que ele tem sustentado esse acima dos 40. Aí depois tem pesquisa que o Greca mais à frente, é outro Requião, e o Sandro, que foi lançado há menos tempo agora, mais abaixo, mais abaixo. E para o Senado, Júlio? Rapaz, Senado, aí vai ser a verdadeira eleição brigada mesmo, né? Vou dar minha opinião olhando as situações, tá? Não necessariamente que é o que. Não, é baseado em pesquisas, né? O que eu acho é uma eleição muito mais equilibrada. Você tem o Álvaro na frente, né? O Álvaro, a gente entende que é um político, pô, pensa qualquer comentário, se é um político que é conhecido por quase todos os eleitores paranaenses. Então faz sentido ele estar na frente hoje. Aí você tem Deltan, Felipe, você tem Gleisi, né? E você tem o Alexandre Cury, que são os players que vêm na disputa ali. O Deltan um pouquinho melhor, mas o Felipe, Gleisi e Alexandre disputando ali os votos. É mais embolado, é diferente da campanha de governo. Só que, daí é minha opinião, né? Minha opinião. A gente vai eleger dois senadores, né? Esse ano você escolhe dois. O que o pessoal não tem se atentado é que o eleitor pode escolher dois, mas muitas vezes o eleitor vai escolher um só e vai errar o segundo voto. Ou vai anular, ou não vai apertar meio seguido ali. É uma questão que não é toda eleição que você escolhe dois. A tendência é que o eleitor da esquerda faça isso, porque só tem o nome da Gleice. Isso. Então, aquele eleitor mais alinhando à esquerda Vai votar na vai Gleice. votar na E Gleice para mesmo assim. segundo voto? Aí ele Tá solto, vai ter os candidatos mais alinhados à direita e ele fala assim, entendeu? não, a minha orientação política é essa, eu não vou dar meu voto porque Se já o eleitor que é mais alinhado à direita, a tendência, pelo menos, escolher os dois. escolher os dois porque são Sim, do mesmo nicho eleitoral. É isso. sim, mas isso, vamos falar que nós estamos falando de um eleitor consciente que está fazendo isso conscientemente. Mas vai ter o eleitor que vai errar. Não é que ele vai errar o segundo voto. Que é uma situação que eu acho que, que pode provocar alguma surpresa. Porque numa eleição muito disputada, entre os quatro primeiros ali, os cinco, muito disputada, eu não voto pro Júlio de uma vez. Eu vou votar no Júlio e eu vou ter que escolher outro. Só que esse segundo voto, se ele erra, se ele aperta de qualquer jeito, foi para quem? Foi para a esquerda, foi para a direita, anulou? Ele digitou um número errado, ele deu enter ali, ele errou, anulou o voto, o segundo voto. Ah, ele errou o primeiro voto e o segundo, será que ele tá atento ali? Então, eu acho que as campanhas eleitorais, a própria justiça eleitoral vai começar as propagandas, vai conscientizar, né? Ah, essa eleição são dois votos, mas as campanhas eleitorais de cada candidato vai ter que fazer uma conscientização. E pode haver um alinhamento entre dois candidatos? Pode. A Gleisi pode chamar o Alexandre e conversar? Vamos fazer casado primeiro e segundo? Pode. Ó, veja, eu só tô fazendo pensamentos aqui. Situações hipotéticas, É. isso. Aí, cadê esse, pô? De repente a Gleisi tá lá batendo os seus 20 e poucos por cento de intenção de voto. Então você tem 20 e poucos por cento de eleitor votando na Gleisi e para quem que ele vai dar o segundo voto? Álvaro, que tá em primeiro. Quem que é o segundo voto do Álvaro? Ah, o Deltan e Felipe são votos casados? Moro, Deltan e Felipe fechou ali o trio da direita, apoiado pelo Flávio, está fechado esses votos? É um eleitor que já vai com a colinha ali amarrada dos três votos? Nós temos que esperar. Então, a eleição do Senado pode ter certeza que pode ser que tenhamos surpresa. E as campanhas têm que pensar nisso. Como tem acontecido nas últimas eleições para o Senado, né? Sempre com surpresas, né? Com Sim. nomes, É, o surpresa. último O aqui, Ouro Visto foi surpresa, Sim, sim, então não era esperado sim, a sim. eleição dele ali. O O próprio Arnes o também Arnes, não era esperado. ah, o Paulo Martins, ele chegar tão É, próximo e as pesquisas divulgadas não captaram.
dava sempre o Álvaro bem na frente, se vocês lembrarem. Por quê? Porque o eleitor lembra de quem é o candidato, ele lembra do Álvaro. Você fala senador hoje, você vai falar Álvaro. Só que daí isso se concretiza na hora de ir lá votar. Ou daí ele vai pegar um papel e fala, pô, quem que é esse? Pô, Sérgio Moro. Cara, é o juiz que prendeu o Lula. Moro. Paulo Martins, ninguém tá dando bola, é o candidato do Bolsonaro, que o Bolsonaro declarou apoio na eleição passada, as pesquisas dando ele tudo lá embaixo, e de repente ele faltou um golinho ali para ser o senador. Então, com base no que você falou, o aspecto de que o Sérgio Moro ele é muito vinculado a essa questão da Lava Jato, Uhum. para o bem ou para o mal. Sim, Aqueles que, sim, que que são gosta, eleitores da esquerda, obviamente, sim. não vão votar nele. Mas os eleitores da direita, principalmente aquele eleitor mais radical, vai falar assim, não, esse cara aí, ele me representa. Isso aí. Então, ainda pesa o fato dele ter sido o juiz da Lava Jato. Isso porque assim, a gente vê que os políticos eles vão construindo várias identidades após aquele primeiro fato. Uhum. Mas ele ainda é vinculado a essa atuação na Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, anticorrupção, as marcas dele, juiz rígido, e você pega, daí você, se você começar a fazer esquece da política, vamos pensar em personagens de quadrinhos aí, gibis, heróis. Você pega um perfil de herói que a pessoal mais gosta, é o herói justo, que luta pelo povo, que prende o Lex Luthor e que faz tudo certo. É o Superman lá, vamos É. pensar. Você tem uma boa parte das crianças, ou quem gosta de quadrinho, eu gosto, mas minha filha gosta bastante, por isso que eu estou fazendo essa analogia, que vai por aqui. Aí você tem os mais rebeldes que falam, eu quero o vilão, eu quero que acabe o mundo, ele não liga pra esse cara. Aí você pega os que gostam, não, eu gosto do bem, mas eu gosto do bem mais brabo, um Wolverine da vida que sai matando todo mundo. Você vai criando personagens. E o Moro tem Você esse. assistiu A Casa de Papel? Puxa, eu não assisti. Você assistiu? Fica a A dúvida. gente torcia para os caras Os que Você caras assistiu eram Impuros? artistas. ferrar o sistema. Tá, você assistiu Impuros? Olha A hora que eu vi, eu tava contradição. torcendo pros bandidos, Os que os caras estavam bandidos roubando a dando casa da certo. moeda, Isso tava... sim. Mas acho que 80, 90% do público era levado a Sim. isso. Porque assim, também a indignação contra O o sistema, a sistema e a situação situação de ali, o pressão. contexto, porque o cidadão ele também se vê representado através daquele que fala assim, não, eu vou furar esse Com daqui, certeza. entendeu? Não, Então, com a hora certeza. que eu vi, eu tava lá, que era o nome de país, de capitais, né? Cada personagem, Eu Berlim, não assisti, você eu não não assistiu. assisti, não assisti. Mas era isso, né, o Pedro, o pessoal aqui da Sonora aqui tá me... Então, Então você entende? Você cria ali um não, esse cara eu me estereótipo, eu identifico me com ele, identifico. porque... Vamos falar do Renato Freitas. Não conheço, não conheço. E também não estou fazendo juízo de valor se o cara é certo ou errado. Mas se a gente só vê o que sai na mídia, no Instagram, nas coisas, você fala, meu, esse cara é mais errado do que certo. Veja, eu não conheço, pelo amor de Deus, Renato Freitas, não tem nada contra você, nada. Não, a gente está conversando sobre política aqui, brincando um pouco. Você vai pegar uma parte da população que vai falar assim, meu, nunca, esse cara nunca, não chama ele para tomar um café na minha casa, nunca. Que é um tipo de pergunta. Você chamaria o Júlio para tomar um café na sua casa, com a sua família? Você viria um bolo para ele hoje à tarde? Pô, você merde. Você não tem nada a ver com política. Você emprestaria o seu carro para o Júlio daqui em Londrina, aqui de Nova Esperança? Claro, pô, um cara responsável. Ele vai abastecer, se der algum problema, ele vai arcar. Ah, ou você prestaria seu carro pro Júlio? Se o Júlio for um maluco, você é louco. Ele vai acabar com o meu carro, vai morrer e vai matar alguém. Mas tem quem empresta carro pro Júlio bom e pro Júlio tem. Então você entende que você tem os políticos e ele já tem ali as marcas, o jeito de ser, e ele tem o eleitor dele. O que muda, que vai ali, você vai falar assim, da vitória ou da derrota, são detalhes e são 10% que não tá ali no seu
Por isso que a questão da construção da narrativa ela tem que ser muito bem feita. Porque assim, o Renato Freitas, tá, os caras foi lá. Mas aí vai ter que ele fala assim, não, esse cara aí me representa porque é um menino que veio pobre, Pobre. estudou, a mãe viúva, talvez, não sei se era mãe viúva, mas aí Não vai tem herdeiro não tem político, herdeiro nada. político, é um E menino que chegou chegou na lá pelos Assembleia. próprios esforços, pela Assembleia, fala, esse cara aí, não, e ele tá lutando contra um sistema. Se Então vai levantou ter aquele contra o eleitor que presidente da fizer Assembleia, isso, lembra? se Embaixo dele, levantou, o Traiano. Traiano, tá, teve, então Sim, assim, vai encontrar nesse nicho de eleitor, e o contrário também é verdadeiro. sem dúvida. Sem dúvida. E Por isso se que não. fosse para falar, é um nome para a Câmara Federal eleito, Ó, não pode. explodindo de votos. Vamos falar? Tem que acontecer muita coisa ruim para ele não eleger. Muito. Mas Deputado todo mundo tem. federal. Para deputado Vai E federal. ser essa o preferido. captação dele também é um fato Pô, faz 10 que, dias que todo mundo só fala do que Renato. daí vai, o É. Renato foi injustiçado, Tá tal, é feito. o eleitor dele, né? Tá feito. Tá feito. Estão falando É o dele. fato. É o fato. Entendeu? Então, assim, você vê que não dá para cravar nada, né? Não dá para falar assim, tá certo. E também a gente não tem que ficar é, fazendo juízo de valor. Todo mundo tem os princípios. Alguns são mais radicais, outros menos, outros mais maleáveis. A gente tem um centro ali, ó. Essa rua aqui é um caminho bom. Eu posso ir um pouquinho para a esquerda, eu posso ir um pouquinho para a direita, mas é que se extremar muito dá algum problema. Então, assim, eu acho que a maioria transita nesse caminho que vai um pouco para cada lado, sem assim. Você tem os extremos que não vão se aceitar, mas eu acho que uma boa parte foi nesse caminho central aqui, que há convergências, há bastante convergência. Tem, como fala, opiniões diversas. Ninguém tem a mesma opinião, mas é possível ter uma boa convivência com os opostos ali, com os diferentes dentro da política. Vou falar aquela frase célebre do Voltaire. Posso não concordar com nada do que diz, mas vou respeitar o seu direito de dizê-lo. Né? E essa é a proposta também do Neurocast. E você sabe que o contexto que foi dito isso? Voltaire pegou uma obra de uma outra pessoa, que um outro escritor, uma obra péssima, um livro péssimo. E daí o pessoal da época foi lá e, porque qualquer coisa eles queimavam, né? Sim, Como forma de protesto. sim, Queimaram o livro dele. Daí, quando ele viu aquela cena, ele falou assim: Ó, eu posso não concordar com nada do que você escreveu naquele livro. E isso quem conta não é ele, é a biógrafa dele. Mas eu vou defender o seu direito de dizer, de manifestar a sua opinião, mesmo que a opinião sua seja diferente da minha, mesmo que o seu livro seja uma porcaria, mas eu vou ter direito, perfeito. defender o teu direito de dizer. Uma ação nobre. Uma ação nobre. Nobre. E eu quero dizer a você que nos assiste, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe o seu like, né? Manda esse vídeo para mais alguém. E nós estamos chegando no final de mais um episódio, Júnior. Mas faz a pergunta a nível nacional, né? Eu fiz estadual. Manda nacional aí. O caso do Banco Master pode influenciar e quem chega mais forte hoje para a eleição, Lula ou Flávio Bolsonaro? Eu tenho ouvido algumas coisas aí na CBN, nas emissoras aí, alguns comentaristas dizendo assim que o quanto que é aquele fato do Banco Master, da aproximação O filme, né? do filme, da questão do filme, né, Dark Horse, da aproximação do Flávio com o presidente Trump, né, e que depois culminou com a elevação das taxas para o Brasil Uhum. e também de colocar as facções criminosas como grupos terroristas, porque os comentaristas dizem assim que o eleitor que existe a direita bolsonarista, mas a maioria não é a direita bolsonarista. Esse eleitor da direita bolsonarista, ele não, ele concorda que as organizações criminosas sejam colocadas como terroristas, mas não por um agente externo. Então, isso teria já desidratado o Flávio. Então, assim, quem chega mais forte? A gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer. Tem, vamos lá. É, fato Banco Master. É, com certeza mexe. é, Só que até sair a próxima notícia, próximo escândalo. Algum tempo atrás a gente ouvia falar muito do INSS, do roubo dos velhinhos. Ninguém fala mais, porque agora é o É Banco um Master. fato novo. Fato novo. Então, o time. Se esse Banco Master fosse Na véspera. no mês da eleição,
Como que reverte? Acho que é difícil. Que afetou alguma coisa? Claro, a gente vê essas pesquisas nacionais. Tem pesquisa que diz que ele perdeu até 6 pontos percentuais, 6 pontos. né? Então, não é pouco. Você quer calcular isso aí em milhares de votos, é voto para caramba. A eleição Lula e Bolsonaro foi uma disputa muito menor do que essa foi a diferença, né? Então, se falar assim, quem que é o favorito? Vamos falar hoje, a tendência hoje, por tudo que está acontecendo, Lula está na frente das pesquisas, é um político habilidoso. Quem pode falar que não é? Porque o cara é um fenômeno. Terceiro, Vinculou a questão da escala 6x1, agora sim, também sim, do imposto de renda. sim. Só que está garantido? Não, não dá para falar que está garantido, porque não sei o que vai acontecer demais. Questão das facções, eu não vi dados assim falando se é só extrema-direita ou não, mas que eles estão criando uma narrativa de que o governo do Brasil não liga para as facções e tenta colar esse governo na facção, a gente teve que ir lá e pedir para um governo externo. É chato, né? É a mesma coisa assim, eu cuido da minha casa, mas o pai do meu amigo vem aqui tentar educar o meu filho, vamos falar assim, e não eu. Só que, tá bom, filho, só que se você é um relapso e seu filho tá largado e alguém de fora, então você entende que a narrativa cabe? Você entende que você vai ter uma parte da população que vai falar, meu, não quero. Aí você imagina, você faz um vídeo, comando vermelho, PCC, matando, tiro, e fala assim, ó, nossa, eu não conto. Então, tem lados lá, a gente precisa entender o desenrolar de tudo isso. E enxerga no Trump esse salvador do mundo, Isso, que é uma entendeu? construção também Que ele tá fazendo isso por lá, né? questionável, né? Sim, totalmente. Imagina, o cara não é o salvador do mundo. Longe disso. Mas então você entende que as narrativas são construídas e cada fato novo você fala assim, perdeu. Quando saiu o áudio do Vorcaro com o Flávio, muita gente me ligou, putz, presidente de partido, gente de falou, acabou, né? Falei, não sei o que vem mais para frente. Esse cara na eleição vai lá e fala assim, não, eu pus dinheiro lá porque eu tenho no meu contrato que da bilheteria do filme eles vão me pagar. Ué, não, tô só pensando, Hipotética hipotético. situação. Aí você fala assim, então não é uma bomba. Então, Ia entende? devolver. Ia devolver. Ó, eu sou um empresário que eu faço investimento para ter retorno. Não dá. Você vai falar, se tivesse 45 para o Lula, 20 para o outro candidato, eu falo, não dá. Aí tem que acontecer um negócio assim para destruir o Lula, mas não tá assim, 6 pontos é muito ponto. É que o Flávio caiu. Mas se amanhã aparecer um fato que faz ele subir 4 e faz o Lula perder 2, empatou de novo. Porque sobe 2, baixa 2, empatou. E interessante, né, Júlia? As narrativas elas sempre são modificadas. Porque, por exemplo, a questão, vai fechar as igrejas. Não fechou. Não, terror, Kit gay nas escolas, não teve. narrativa. O comunismo vai tomar conta do Brasil. O Não Brasil tomou, vai virar uma vai virar uma Venezuela. não virou, entendeu? Então, assim, mas as narrativas elas vão Vai continuar continuar. com outros viés, Faz parte do jogo. Faz de parte do ambos jogo. os lados. De ambos os lados. Não tem santo aqui. Pô, esse aqui é santo. E também não tem todo mundo bandido. Não estamos fazendo isso. Faz parte do jogo. São Paulo e Palmeiras. Vamos falar aqui de Você é São futebol para Paulino, São né? Paulino. Eu tenho Meus boas sentimentos aí, lembranças. tá? Não, eu tenho um gol do Cicinho na Libertadores. Eu tenho boas lembranças. Mas, mas brincadeira essa parte. Se os dois times sobem para jogar, ninguém tá ali. Eu imagino que o Abel não vai falar para os caras, vai lá e mata os caras do São Paulo. Mas, filho, vai lá se tiver que dar o sangue dele. Mesma coisa é que no São Paulo na disputa. E a disputa ali é um embate, é pegada, é rivalidade. Vamos trazer para o futebol que o brasileiro gosta de futebol. Eu gosto. Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Eu tenho certeza que o técnico do Brasil assim, não vai falar assim, vai lá e quebra a perna do Messi. Não vai falar. Mas ele vai falar, não dá espaço. Se tiver que dar umas butinadas, dá. E mesma coisa tá aqui, ó, não dá espaço pro Endrick. Se esse cara cair aqui do lado esquerdo aqui, ele vai cruzar e vai bater, nós vamos perder. Derruba esse cara. Eu entendo que a política é muito parecida com o futebol, tá? Respeitando os limites do embate, respeitando. Acabou o jogo ali, meu, o cara abraça o outro. Ele talvez na frente da câmera não, mas na saída do túnel pro vestiário,
saiu o carro da emoção, pô, o Messi vai abraçar o Neymar, vice-versa. E muitas vezes a gente vê esses políticos brigando na TV e às vezes saem os caras jantando junto, uma foto ou outra. Daí você fala assim, pô, o que é isso que está acontecendo? Existe a disputa. Eu quero ganhar, você quer ganhar, mas eu acho que tudo tem limite. Mas eu acho que a política, trazendo uma analogia para o futebol, é muito parecido. É muito parecido. Agora, para cravar, Brasil campeão, Em números aí, inúmeros. estatísticas, pesquisas, já. Os números não mostram isso. Você pode, vai por esse caminho. Cara, eu torço. Torço muito. Torço muito. Eu acho que a camisa pesa. Tem gente que fala que a camisa é o mesmo peso de todos. Eu acho que não. Eu acho que a tradição ali. Hoje a gente tem um técnico que é respeitado mundialmente. Ó, de pesquisa, tô no comentarista futebolístico aqui. É um cara vencedor. Treinou os maiores jogadores do mundo. Sabe o que tá fazendo ali. Eu acho que nesses jogos pré-copa, os caras não jogam 30% que vão jogar na esquece. O cara vai jogar contra o Marrocos, não vou falar, contra um. Não vai jogar. Contra o Egito, Contra o Egito. Panamá. Não, pô, sobe para jogar contra a Argentina. Para. Alemanha. Alemanha, Holanda. Holanda foi pra Copa? Foi. Contra a Holanda, se pegar, pô, os caras que desclassificaram nós não tá. E pode ser que o Brasil pegue a Holanda, se passar. Você acha que o nível de jogo é esse que nós estamos vendo agora? Esquece. Então tem chance, torço, quero. O brasileiro precisa desse sabor, precisa dessa alegria. Mas não vou cravar, não. Eu vejo assim, né? Agora, falando aí pra gente já caminhar pro final, 94 nós também chegamos desacreditados, né? E aí veio o título. 2002 já era uma outra realidade. Mas ainda estava Mas desacreditado porque o Ronaldo vinha de contusão da Copa Sim, anterior. Ainda. Mas assim, você vê que o Ancelotti é um excelente estrategista. Ele levou o Ronaldo Fenômeno para falar com a equipe, ele levou o Felipão, que foi o último que é a conseguiu. família, Felipão. Família Felipão, Claro. levou para falar com a equipe. Não. Então, tudo isso eu vejo que hoje a seleção chega diferente de 2022 porque ela chega mais família ali, Sim. vou pensar, todo mundo unido com aquele objetivo ali. É quase aquela frase, né? Unidos pelo mesmo ideal. O mesmo ideal. Qual o ideal nesse caso? Ganhar a Copa do Júlio, nós queremos agradecer a tua presença. Temos um presente para você aqui. Pô, Quem chega aqui leva É um um presente. oferecimento da SR Camisaria, que é uma camisa fabricada aqui em Nova Esperança. Mandar um abraço pro Pô, Mauro, pro que Maurinho, honra. entendeu? Ó, Ela é produzida Obrigado, obrigado. aqui em nossa cidade. E aí, Abra são aqui, apoiadores. Abre, do nossa, programa. só de casa quer ver. O pessoal de casa quer Pô, ver. tá louco. Aí uma camisa feita aqui Aí, em Nova pô, que Esperança. honra. A próxima eu venho com ela. Ó, Próxima então, oportunidade, ó, se com eu tiver, E eu a venho com paleta ela. de cores aí bateu, viu? Você tá bateu com isso azul aqui, também? Você tá com azul e aí azul. Bateu com a nossa logo. Com a logo da Age. Nada aí. combinado. Muito bem. Pô, obrigado, gente. Deixa o espaço, então, para suas considerações finais, Júlio. Bom, primeiramente agradecer a Deus por estar aqui. Às vezes a gente pensa numa jornada de vida, né, de uma história, tudo. Eu acho que tem coisas que acontecem conosco que é muita, não tem explicação, é muita bondade de Deus. Eu estar aqui é uma honra. De verdade, eu vim aqui, esquece, veio aqui porque você quer falar da empresa, quer vender pesquisa, também. Mas porque eu os tenho como amigos, pô, de longa data. A gente se conhece aí nessa jornada aí de visitar, de trabalho. Eu sei o tanto que vocês trabalham. E assim, estar aqui para mim é muito bom. É uma honra, é uma alegria, agradecer a Deus. É um reconhecimento de um trabalho, né? A gente faz um trabalho bem feito e uma oportunidade. Então, assim, só agradecer mesmo. Mandar um abraço aí para toda a audiência do jornal e peço desculpas aí se errei alguma coisa aqui, se falei demais, eu me empolguei, mas eu sou desse jeito, sou sincero, não foi nada ensaiado, foi tudo espontâneo, me senti muito bem aqui. Já passou os minutos aqui, passa muito rápido porque flui, porque é um ambiente bom, acolhedor e agradeço demais por vocês terem me dado essa oportunidade. Muito bem. E quem quiser encontrar a Agile, quer deixar aí o endereço, o telefone. Vamos lá, pode entrar no nosso site, né, agilepesquisas.com.br
E o Instagram é o @julioagilpesquisas. Quem quiser entrar lá, mandar mensagem, ver as pesquisas que a gente faz registradas Brasil afora, tem todas publicadas lá. E eu estou à disposição de quem nos procurar, pode ter certeza que vai ser muito bem atendido. Muito bem. E nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Hoje ouvimos aí o Júlio, da Ágil Pesquisa, um bate-papo muito agradável, falando sobre os cenários, tendências aí das eleições 2026. Muito obrigado a você que nos acompanhou, um forte abraço e até a próxima.